Café Corporativo de hoje fala sobre consultoria. Você sabe o que é uma consultoria? Vai saber hoje. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria, seu patrimônio, nossa missão. Café Corporativo, aqui no Canal 25, hoje falando a respeito de uma profissão fundamental no mercado, que é a consultoria. E para falar a respeito desse assunto tão importante, trouxemos também uma profissional muito experiente, a Ana Karina. Ana Karina Bacha Fernandes, seja bem-vinda ao Café Corporativo, Ana. Muito obrigada, Aguinaldo. Agradeço pelo convite. E aí, ser consultora é uma coisa simples? Não, Aguinaldo, não é simples. Eu falo que a consultoria, na verdade, ela vai sanar as dores que uma empresa tem, né? Geralmente uma empresa contrata um consultor porque ela tem algumas dores que precisam ser resolvidas. E o consultor, com a expertise que ele tem, né, no mercado, ele acaba conseguindo ajudar essa empresa e auxiliar para que os processos melhorem, né, para que a empresa consiga ter uma visão sistêmica daquilo que acontece lá dentro e que eles consigam trabalhar de uma forma mais produtiva, né, e trazendo melhores resultados. Então, o consultor ele atua como uma pessoa mais experiente em determinadas atividades que o empresário, para ajudar aquele empresário ou gestor a fazer aquilo que ele não tem tanta experiência em fazer, é isso? Isso, é como ele é um especialista, né, em determinado assunto. No caso da Cata, em excelência operacional, a experiência do cliente. Então, a gente acaba adquirindo aí uma grande bagagem no decorrer da nossa jornada profissional e é onde a gente pode contribuir com as empresas. Então, eu falo que eu acho que o principal motivo da consultoria é o quanto você pode agregar para o teu cliente, né, para que essa empresa consiga se desenvolver com toda a expertise que você tem. Isso é interessante, Ana, pelo seguinte, um profissional, um empresário, quando ele abre a empresa, na maioria das vezes ele está muito focado na entrega. Ele foca em algumas coisas que são importantes para ele, que é a entrega, ter um produto que eu realmente possa entregar da forma com que eu estou vendendo. Ele foca no lucro, obviamente, uma empresa precisa ter lucro, né? Foca nas vendas, mas na maioria das vezes ele não faz uma avaliação do outro lado, né? Aquela jornada do cliente. Como que é a vida do meu cliente? Por que ele quereria comprar de mim? E é nisso que você trabalha, né? Exatamente, Aguinaldo. Eu falo que a qualidade ela não é medida pelo produto, ela é medida pelo processo. Então, quando você comentou sobre a jornada do cliente, é exatamente isso, né? Eu já vi algumas consultorias que eles trabalham mais a experiência do cliente ou só a parte de excelência operacional. E por que que, na verdade, eu acabo trabalhando os dois temas? Porque eu acredito que não tem como você ter uma experiência do cliente, né, se você não entender essa jornada que você está comentando e exatamente todos esses processos dentro da instituição. Eu dou até alguns exemplos. Eu falo que quando você quer saber as reclamações, as dores de uma empresa, entra às vezes num site, né, como essas plataformas que a gente tem de reputação hoje no mercado, e você vai olhar que muitas vezes eles não reclamam do produto, eles reclamam do processo. Então, pegando como exemplo uma companhia aérea, se você entrar lá numa companhia aérea, dificilmente você vai ver uma reclamação de que o piloto freou muito forte, ou que o voo balançou um pouco, ou que teve uma turbulência. As pessoas não entram em plataforma de reputação para fazer esse tipo de comentário. Mas se você observar, ela vai reclamar da bagagem que foi extraviada, do voucher do voo cancelado que ela não recebeu, de vários processos internos burocráticos que ela teve que entrar em contato com a empresa para poder resolver, né, um problema que ela teve. Da falta de informação. Exatamente, da falta de informação. Então, quando você começa a observar as empresas e as reclamações, a grande maioria das vezes não é o produto, é o processo. Então, por isso que a consultoria ela vem para olhar exatamente isso, essa jornada, quais são os processos lá dentro que podem ser melhorados para que a experiência seja melhor. Eu trabalhei recentemente, deve fazer uns 2 anos, não é tão recente assim, uma empresa que o processo interno dela estava realmente muito bonitinho, mas para chegar até lá era muito complicado, porque essa empresa ela estava estabelecida num andar, num 4º andar de um edifício no centro de uma determinada cidade. E a portaria do edifício, que não tinha nada a ver com a empresa, era muito complexa.
Então você vê que tem fatores externos também que podem agredir aí a tua qualidade de atendimento e de experiência do cliente, correto? Perfeito. Assim, o que a gente trata também, né, dentro das consultorias que eu faço, uma delas é a questão de terceirização e autogestão. Né? Quando você fala hoje dentro de uma instituição, você tem muitos serviços terceirizados, principalmente na área hospitalar, que é uma área que eu venho trabalhando há mais de 15 anos. Então você imagina que dentro de um hospital você tem mais de 15, 20 empresas terceiras que prestam serviço lá dentro fixas, fora as que são de tempos em tempos, né? Não prestam serviço todos os dias. Então você imagine que quando o cliente ele faz uma reclamação, ele faz muitas vezes de uma empresa que não é o teu colaborador ali, ele é um colaborador de uma empresa contratada, mas você é responsável por aquele atendimento. Então o que você comentou, não adianta eu ter toda uma estrutura montada com a minha cultura organizacional, se essa minha cultura, essa minha forma de ser, ela também não é repassada para as pessoas que prestam serviço dentro da instituição. Então, o trabalho de consultoria, ele também vai olhar isso, né? Quem são os seus parceiros? Então, quando a gente fala de toda essa jornada, quem são os seus parceiros? Quem são as pessoas que estão aqui para colaborar para que as entregas sejam feitas e qual impacto isso tem dentro da sua instituição? Muitas vezes a gente vê que as reclamações, elas começam no estacionamento. Né? Então, Sim. que é a porta de entrada de um cliente. E quando você vai ver, a grande maioria dos estacionamentos são terceirizados. Hoje em dia, acho que mais de 90%. E muitas vezes eu percebo clientes falando, não, mas o estacionamento é o fulano, você precisa falar com ele. É como se não fosse meu problema, como se não coubesse a mim viabilizar isso para o meu cliente. Exatamente. Né? E faz, né, Ana? Faz. E aí eu falo, ao invés de transferir a responsabilidade, eu tenho que trabalhar junto. Né? Então, acho que durante essa jornada, eu trabalhei também em empresas terceirizadas, trabalhei por pouco tempo, mas fiz questão de passar por esse processo até para entender um pouco o outro lado. E muitas vezes as pessoas acham que porque ela terceirizou o serviço, ela terceirizou o problema. Né? E isso não pode acontecer. O problema, ele é de todos. Né? Todos precisam achar a solução. E como você citou a área hospitalar, que é uma área assim, fantástica, né? Porque ela realmente... ela traz uma série de profissionais que são pessoas que têm suas formações acadêmicas e que elas trabalham muitas vezes em diversos lugares. E a pergunta é, como que você faz para que todas essas pessoas que trabalham aqui neste estabelecimento, elas sigam a cultura organizacional de atendimento deste estabelecimento, sendo que elas trabalham em 5 outros? É muito comum, por exemplo, o médico ter o roteiro dele, a mania dele. Como é que faz para unificar isso aí? Aqui eu comentei um pouquinho sobre a cultura organizacional e acho que isso tem um grande peso, né? Porque dentro de uma instituição hospitalar você tem muitos colaboradores que são PJ e que eles estão lá, da mesma forma como eles trabalham lá, eles trabalham em outras instituições também. Mas se você tem uma cultura organizacional forte, onde você replica isso dentro da instituição, né, e que as pessoas seguem aquela cultura, é mais fácil de você disseminar as boas práticas que você precisa. Então, acho que tudo começa pela cultura da instituição. Né? E isso é feito também com treinamento e conscientização. Sim, exatamente. Tanto que uma consultoria, às vezes, ela vai lá para resolver um problema de processo, de excelência operacional. Mas quando ela chega lá, ela identifica questões que estão ligadas ao RH, à própria cultura da empresa. Então, não tem como você mudar um processo se lá na cultura está enraizado um outro tipo de comportamento. Então, isso também é analisado na consultoria, até para a gente saber até que momento nós envolvemos a área de recursos humanos, né, que hoje a gente chama de business partner, enfim, para poder fazer essas mudanças necessárias dentro da instituição. E muitas vezes a gente tem uma resistência, e eu vou te desafiar um pouquinho com essa questão, porque eu percebo que existe uma resistência, principalmente de profissionais que tem um nível de formação mais elevado, deles dizerem assim, eu não preciso ser treinado, eu já fiz 2 faculdades, já fiz mais 2 pós-graduações, você vai me treinar para quê? E esse treinamento não tem que ser só técnico na entrega, né? Ele precisa ser também de cultura, de comportamento. Faz sentido? Faz mesmo, porque quando você entra numa área hospitalar, você nunca vai saber tudo que tem ali dentro, né? Quando eu fui colaboradora, gestora dentro de uma área hospitalar, eu tinha pessoas que respondiam para mim que eram engenheiros, nutricionistas, enfim, várias formações, farmacêuticos, a gente nunca sabe tudo. Então, acho que o primeiro ponto é você ter humildade para entender essas áreas e depois fazer com que elas entendam qual que é a importância do seu trabalho ali e como você pode ajudá-la para que ela melhore as entregas dela, independente do conhecimento técnico. Muito bom. Ana, nós vamos fazer aí um pequeno intervalo, vamos conhecer aqui a dica de segurança de hoje do Pellegrino e do Grupo Ethics. Daqui a pouco a gente volta com um pouquinho mais de Ana Karina Bacha Fernandes falando sobre consultoria aqui no Café Corporativo.
Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é o que fazer quando se engasgar e estiver sozinho. Nos dias atuais, temos que conhecer práticas de autoproteção em situações adversas no nosso dia a dia. A loucura da vida diária muitas vezes nos faz alimentar-se ou ingerir líquido, fazendo rotineiramente com outra atividade, via de regra atividade de trabalho, sem pensar ou prestar atenção na deglutição. Nesse minuto de desatenção, engasgos podem ocorrer e, se não formos rápidos, poderemos ter complicação e até perder os sinais vitais, pois estamos afogados. A prática ensinada hoje consiste em imediatamente procurarmos um apoio rígido na altura do peito, utilizando-se o encosto de uma cadeira ou uma mesa, fechar uma das mãos, apoiá-la com a outra, colocá-las embaixo da costela e acima do umbigo e pressionar junto ao mobiliário escolhido com movimentos de compressão e flexionamento, fazer tantos quantos forem necessários até a desobstrução. Nesse caso, cada segundo conta. Após desengasgar, procure um médico, pois tal técnica poderá causar danos internos ao seu organismo. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo, hoje com a Ana Karina, consultora. Aliás, vamos conhecer a Ana Karina, vamos falar quem é ela. Ela é uma profissional com mais de 25 anos de experiência na área de saúde, hotelaria de luxo e facilities. Ela atua em empresas nacionais e multinacionais, tem formações internacionais, tanto nos Estados Unidos, Canadá, México e República Dominicana, e atualmente a Ana é consultora especializada em excelência operacional e experiência do cliente. É pouco, né, Ana? Quantos anos? 25 anos de experiência? 25, é. E nesses 25 anos aí, eu imagino que tenha havido diversos desafios, diversas experiências desafiantes, né? Por exemplo, eu falo porque acontece comigo. O empresário ele te contrata para orientá-lo, mas no primeiro dia ele diz assim para você, olha, só que você tem que entender que nossa cultura é assim e isso a gente não vai mudar. Tem isso? Tem. O que eu comecei a fazer, Aguinaldo? Hoje eu encaminho para os meus clientes um teste de perfil psicológico, né? Eu já começo a consultoria com teste, porque isso tem me ajudado bastante. Primeiro, para entender o perfil, né, das pessoas que eu estou lidando, que isso é mais fácil de você transitar com aquele cliente. Então, a partir do momento que você entende o perfil do cliente, você já consegue saber a forma como você vai lidar com ele. Eu falo que a consultoria, geralmente, ela é contratada ou pelo proprietário ou um diretor, um superintendente dentro da instituição. Mas é exatamente isso que acontece. Quando você chega lá, quando você começa a identificar onde estão as dores, onde ele fala, não, essa dor não mexe, aquela dor não mexe, fala que é igual uma doença, né? Você só trata a doença se você descobre a causa, se o paciente aceita a doença, né? Se o paciente não aceita a doença, dificilmente terá o tratamento. Então eu falo que a consultoria é isso, você vai descobrir qual é a doença, você vai dizer qual que é o tratamento, qual que é o diagnóstico e depois o tratamento. E muitas vezes ele não quer o tratamento completo, né? Ele quer às vezes um paliativo, ele quer que você trate só algumas coisas e outras não. Então, o que eu tenho percebido nas consultorias, né? A importância de você conseguir levar para esse cliente quais são os ganhos que ele vai ter se ele fizer o tratamento como um todo, completo, né? Completo, é como um câncer, né? Se você não trata o câncer, ele vai dando metástase, né? Eu não tenho como tratar só um pedaço do câncer, eu tenho que tratar ele
por completo. Então, a consultoria é um pouco disso. Se você tratar só um pouquinho, você vai ter resultado? Sim, você terá resultados. Mas é limitado até um certo ponto. Isso, até um certo ponto. Porque exatamente. Eu percebo também que muitas vezes não é o proprietário ou o contratante que tem essa limitação de atuação. A gente percebe outros colaboradores e líderes dentro da empresa que não querem sair de uma certa zona de conforto. Então, eles até, de uma certa forma, eles boicotam, eles enfraquecem a figura do consultor para que não vai mexer nas minhas gavetas, aqui não mexe no meu queijo, né? Acontece, né? E o consultor muitas vezes ele é visto como um concorrente, né? Às vezes o gestor que está lá, ele está achando que o consultor vai pegar o lugar dele, e não é verdade, né? A gente sabe que a gente nem quer, né? Não queremos, né? A gente nem então, quer. Às vezes ele não te passa informação, ou ele te tira do projeto de uma forma sutil, né? Não te envolvendo em algumas decisões e informações, porque ele acha que você pode tomar o lugar dele, e no segundo momento porque ele vai ficar exposto de alguma forma, né? Então o papel do consultor também é esse, levar os problemas que ele enxerga dentro da instituição, mas sem deixar o gestor muitas vezes exposto, e tentar trazer esse gestor para você. Porque quando você traz esse gestor, você consegue ter um melhor resultado. Agora, a melhor forma de dar uma consultoria é quando todo mundo colabora? É a melhor, mas ela não existe, né? Esse cenário ele não existe, né? Quando você tem uma consultoria onde todos colaboram. As que eu acabei realizando até hoje, eu tive a grande maioria que colaborou. Eu posso dizer para você que é acima de 80%. Mas tudo é a forma também como o consultor acaba entrando na instituição e abordando. E o apoio que ele tem também da alta direção, Aguinaldo. Acho que isso faz toda a diferença. Quando a alta direção traz para a instituição que aquilo tem um certo grau de importância, você consegue desenvolver um trabalho muito melhor. Então, eu diria aí para as empresas que desejam contratar consultorias que o fato da alta direção dar esse apoio faz uma diferença enorme no que você vai conseguir obter dessa consultoria depois. Ana Carina, o consultor ele trabalha com metodologia ou ele trabalha no seu feeling? Ele trabalha com metodologia. Então, quando você chega numa instituição, mas o feeling ele também é utilizado. Né? Ah, sim. Sim, você trabalha com metodologia. Você trabalha com as duas coisas, mas é que tem muita gente que acha que uma consultoria é simplesmente sentar, olhar e falar, eu acho que você tem que fazer isso ou aquilo. Não, você tem um processo a seguir, processo, né? Tem ferramentas. Tem ferramentas, você tem um processo e você vai seguindo aquele processo. E muitas vezes você vai ter que adaptar no meio do caminho, mas existe uma metodologia, né? Você precisa de uma metodologia. E o feeling, ele também ajuda, mas o principal é a metodologia que você vai utilizar dentro da instituição. Até porque se você utiliza a ferramenta que você aprendeu numa pós-graduação que você fez, num curso que você fez, você entra numa empresa, utiliza aquela ferramenta. Mas se você não tem a habilidade de utilizar bem aquela ferramenta ou de perceber o resultado que de fato ela deu, você não consegue atuar da maneira correta. Exatamente. Eu já entrei em instituições onde eu fui usar metodologias do Lean Six Sigma, várias metodologias, e quando eu fui usar a segunda, a terceira, eu percebi que ali eles não estavam preparados. Eles nunca tinham tido nem matérias de gestão, enfim, administração. Então foi um pouco mais desafiador. Eu tive que adaptar a metodologia que eu tinha para aquele perfil de cliente, porque senão a gente não conseguiria fazer as entregas, né? Eles achavam às vezes aquilo que era um pouco maçante ou que não tinha necessidade, e a gente sabe que aquilo lá no final vai te mostrar o cenário como um todo, mas você vai adaptando, né? A liderança é um desafio? A liderança acho que é o principal desafio. Por exemplo, você chegar numa empresa onde a liderança não está preparada para subir um degrau? Concordo. Eu já tive consultorias, Aguinaldo, onde a empresa me pediu, inclusive, para rever o organograma, né? E eu percebi que realmente a liderança ela não estava preparada. Mas eu também percebi que os sócios gostariam de manter aquela pessoa ali. Então eu falo que é difícil você conseguir atender a dois deuses, né? Gregos e troianos. Gregos e troianos. Então, na consultoria eu aprendi, você faz o organograma ideal e você faz aquele que os sócios têm um desejo, mas com alguns apontamentos. Então, no caso ali, eu falei, olha, eu acredito que essa pessoa ela precisa ir para esse cargo, né? Ou então vocês acabam oferecendo para ela um processo de mentoria, de coaching por pelo menos uns 6 meses para ver se ela se desenvolve. Eu entendo que hoje, neste momento, ela não está preparada, mas eu entendo também que é um desejo de vocês. Então tem isso, né? O consultor ele precisa mostrar qual é a realidade, a melhor opção, mas dar uma opção também para o cliente, porque muitas vezes é um desejo que ele tem. Mas afinal, é papel do consultor convencer o cliente de que ele precisa ir para um caminho correto ou é papel do consultor permitir o cliente
desviar se assim ele quiser, mesmo sabendo que o resultado vai ser ruim? Eu acredito que o consultor ele tem que dar a orientação do caminho correto. Agora, a decisão de seguir, ela é do cliente. Eu não vou ter como interferir na decisão dele. Eu vou mostrar indicadores, eu vou mostrar dados, eu vou mostrar fatos, eu vou mostrar todas as ferramentas que eu consegui obter ali de informações durante o processo. Mas a decisão final, ela é da empresa. Até porque o nome que está no CNPJ é dele. Sim, e já aconteceu, Aguinaldo, de estar realizando uma consultoria, ela chegar no final e a empresa me ofereceu, me fez uma proposta para passar a trabalhar com eles. Ana, larga a consultoria e vem trabalhar com a gente, né? E eu falei, olha, gente, eu agradeço muito, mas não só não venho trabalhar, como eu não vou dar continuidade, mesmo que vocês queiram. Porque eu entendo que neste momento as pessoas que estão aqui não estão preparadas. Então aqui vocês vão perder dinheiro e eu vou perder meu tempo. Então acho que e sua reputação, né? Exatamente. O consultor ele tem que saber o momento de sair, Aguinaldo. Então, se você pegou um projeto, você precisa entregar esse projeto, mas você tem que ter maturidade de entender o momento de ficar e o momento de sair. Às vezes eu vejo consultores que são muito insistentes, né? Que quer que faça exatamente aquilo que ele quer que faça e que o cliente aplique. E às vezes a empresa não está no momento, né? O dono, o sócio, ele deseja essa mudança, mas as outras partes ali do quebra-cabeça não estão. Então, ele precisa tratar outras coisas para depois fazer a implantação desses processos. Muito bom. Vamos para mais um intervalinho? E vamos conhecer a Novo Conceito Consultoria, principalmente você que tem desejo de entender o que é uma holding patrimonial. Se liga nessa. E se eu te dissesse que seu patrimônio pode estar em risco e que você pode estar pagando mais impostos do que deveria e não está se preocupando com o futuro da sua empresa e família? Com o método exclusivo NC3S, organizamos seu patrimônio com solidez, segurança e planejamos a sucessão. Com ele você reduz impostos, protege seus bens e garante uma sucessão tranquila. Entre em contato com a Novo Conceito Consultoria e transforme desafios em soluções. Novo Conceito Consultoria. Seu patrimônio, nossa missão. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com a Ana Karina Bacha Fernandes, ela que é consultora e vem falar a respeito dessa, eu gosto de falar que é arte, né? Alguns dizem, não é arte, Aguinaldo, é técnica, né? Toda técnica, toda arte tem técnica. Dessa arte que é a consultoria empresarial. Ana, me diz uma coisa, uma empresa que passa por uma consultoria e tem resultado positivo, ela indica o consultor? Exatamente, Aguinaldo. Por isso que eu falo que você tem que entregar um excelente trabalho, porque as consultorias elas são por indicação. Lógico, você consegue uma consultoria que não seja por indicação? Sim, mas a indicação ela faz toda a diferença. E eu diria que aí quase 100% dos meus clientes são indicação. Se eu pesquisar no Google sobre consultor, eu vou encontrar um monte, mas todos eles pagaram para estar ali. Sim, exatamente. Agora, quem me indica, olha, na minha empresa veio fulano, veio a empresa X, a empresa Y, e nós tivemos um resultado muito bom, este não está recebendo de mim para falar, né? Então, exatamente. É nesse sentido. É nesse sentido, exatamente. E nós até fazemos, né, no final da consultoria, a gente faz uma pesquisa com o cliente, uma das perguntas que eu faço é essa: você contrataria a Cata novamente? 100% hoje responde que sim. E eu perguntaria se ele indicaria a Cata para outros clientes, e eu tenho uma NPS de 10, que significa que 100% dos meus clientes me indicariam também para outras empresas. Muito bom se dedicar, né? E ver o retorno, não é verdade? Exatamente. Muito bom. Ana Karina, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Foi uma honra te receber aqui, tá? Muito obrigada, Aguinaldo, pela oportunidade. E o Café Corporativo fica por aqui nessa semana, mas volta na semana que vem, não fica triste não. Nesta próxima semana a gente vem com mais um programa, só que enquanto isso você pode estar conosco também pelo YouTube. Nosso youtube.com.br/Café Corporativo, onde você encontra mais de 370 entrevistas com temas variados e relevantes, porque afinal o Café Corporativo é essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria, seu patrimônio, nossa missão.
O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.